que tudo tem que ter inteligência artificial? E se sim, será que a gente está mesmo disposto a pagar o preço por ela? A IA, ela não tá matando a inovação? Que a inteligência artificial é uma das tecnologias mais poderosas do nosso tempo, isso todo mundo já tá sabendo, né? Ela já transformou a medicina, a ciência, a arte, a nossa produtividade, tudo de forma bem impressionante. Mas olha, no meio desse avanço real tem algo acontecendo. A palavra IA, ela deixou apenas de ser uma tecnologia e acabou virando uma estratégia de marketing. Já reparou que de repente tudo precisa ter inteligência artificial? Não importa se vai resolver um problema ou não. Tem que ter IA para parecer que é moderno, que tem valor, que você precisa daquilo. Ultimate AI. 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 I love AI. AI. Cat AI. How AI is AI. An AI winner. To AI. Aí eu te faço uma pergunta. Será que a gente tá mesmo vivendo uma era de inovação ou só de tecnologia com uma certa maquiagem? Porque assim, quando toda empresa promete o futuro, mas entrega só mais uma assinatura, talvez o problema nem seja a tecnologia em si, mas a forma como ela está sendo usada. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Você lembra como que era emocionante o lançamento de um novo celular? Ou então quando um processador aumentava de velocidade? E tipo, a forma como a gente trabalhava, ou jogava, ou criava, existia uma sensação de evolução, sabe? A gente sentia que estava comprando algo melhor, mais rápido, a gente via realmente a inovação naquilo ali. Hoje em dia, a grande revolução parece que só está substituindo o que já funciona. Você já reparou nisso? Olha o exemplo do Human AI Pin, que foi apresentado como o começo da era do pós-smartphone. Um dispositivo presa-roupa que parece que usa IA para se meter em tudo na tua vida. O que a gente vê por aí na prática é que esses dispositivos eles acabam sendo lentos, eles são limitados e dependem muito da internet. Se for ver mesmo, a promessa ela era revolucionária, mas as experiências nem tanto. E aquele outro, o Rabbit R1, bem semelhante também, tá? Um dispositivo dedicado a automatizar aplicativos e organizar sua rotina com inteligência artificial. Olha, no palco até que parecia mágico, mas na nossa mão mesmo, muita coisa que ele fazia já podia ser feita com o celular que você tem, e às vezes até melhor com o celular, tá bom? A inovação, ela virou mais uma grande narrativa do que uma necessidade concreta. Mas ó, é importante dizer que isso não acontece só com os hardwares exóticos, tá bom? Alguns sistemas como o próprio Windows, o macOS, eles estão sendo inundados com recursos de IA, que eles impressionam na demonstração, mas pouca gente continua usando depois da primeira semana. Eu não tô dizendo que a tecnologia ela é inútil, não é isso, não me cancelem. É que ela tá sendo aplicada como um diferencial de marketing, não é como uma solução. Quando a sigla IA, ela vira um argumento de venda, a inovação ela deixa de ser medida por desempenho e ela passa só a ser medida por hype. Vamos olhar para os grandes eventos. Eles costumavam ser vitrines do futuro, não é mesmo? Hoje em dia eles são palco para os CEOs ficarem validando uns aos outros. Você não concorda com isso? É bem assim, o presidente da fabricante de chips elogia o parceiro de hardware, que elogia a empresa de software, que elogia a turminha inteira. É uma grande puxação de saco no final das contas. É bate palma pra cá, bate palma pra lá, que acabam mantendo a mesma narrativa otimista de sempre. E as ações elas continuam valorizadas. Bom, nesse clubinho dos elogios falsos, a palavra inovação parece que virou um sinônimo de IA. Mesmo quando o produto em si ele muda pouco, slides lindos, um monte de promessa, demonstrações bem ensaiadinhas, tudo isso está substituindo melhorias de verdade. Aí a gente assiste um espetáculo, mas a gente nunca é a parte importante dessa conversa. Enquanto isso, as inovações que são realmente interessantes, elas acabam só ficando no segundo plano. Exemplo, materiais mais resistentes, telas dobráveis, avanços reais quando se fala de energia, tudo isso está perdendo aquele espaço para mais um chatbot integrado que faz praticamente a mesma coisa que todos os outros. O marketing ele está decidindo onde é o foco, e o foco ele está agradando apenas o investidor, mas não está agradando a gente, é a gente que consome. Sabe o que isso está parecendo? Que as empresas elas deixaram de perguntar assim, ó, isso melhora a vida de quem compra? Parece que elas só perguntam assim, isso aumenta a nossa avaliação de mercado? Poxa, quando que o termômetro ele deixou de ser a experiência do consumidor e passa a ser o próprio relatório financeiro? A inovação ela deixa de ser um compromisso com o futuro e ela vira só uma estratégia de financiamento. E tem uma coisa interessante, o pior não é o produto ser bobo, o pior é quando ele se torna invasivo. Eu vou explicar melhor. A gente tá vendo um monte de amiguinhos de IA, prometendo resolver a solidão com as notificações carinhosas, respostas fofinhas pra tudo que a gente precisa, e ao invés da gente criar espaços reais para as pessoas se conectarem, a gente tá vendo assinaturas mensais de amizades sintéticas.
Tudo muito conveniente, não é mesmo? Tudo bem previsível, tudo pago no cartão. Claro que tem uma promessa sedutora aí nesse meio. Se você tá sozinho, a tecnologia ela pode estar preenchendo esse vazio no seu coraçãozinho. Os apps, eles estão oferecendo os amigos virtuais, as web namoradas, vozes que dizem aquilo que você quer escutar. Mas a gente sabe que a conexão humana, ela não é perfeita. Elas exigem esforços, elas exigem confronto, crescimento. E a IA, ela foi feita para agradar, só para agradar. Você não acha que isso é confortável demais? Gente, o problema não é a tecnologia existir, tá? Não me entendam mal. O problema é que esse modelo, ele transforma a vulnerabilidade num produto recorrente. Porque assim, vocês já notaram que a solidão tá virando nicho de mercado? A carência, ela tá virando métrica de retenção. E essa lógica tá avançando muito. Tem brinquedo com IA que tá monitorando o sono, tá monitorando a conversa, tá monitorando o comportamento, tá coletando dados das nossas crianças, que elas nem sabem o que significa a palavra consentimento digital. E é aí que surge a tal taxa da solidão. Eu vou explicar. O amigo virtual ele começa gratuito, mas aí as interações mais profundas, aquele cuidado extra que você se sente abraçado, aquela presença constante, tudo isso daí já vira plano premium. Claro que tudo cria uma dependência emocional e depois eles cobram a gente para manter tudo aquilo ativo. A conclusão parece ser uma só. Quando a tecnologia deixa de ser ferramenta e tenta substituir a conexão humana, talvez a pergunta mais urgente que a gente pode se fazer não é se ela pode fazer isso, mas para onde que nós estamos indo? Olha, se for parar pra gente pensar, a gente nunca teve tanto hardware impressionante. São óculos inteligentes com câmera, chip pro cérebro, tela maravilhosa, bateria cada vez mais eficiente. Mas e aí? Esses dispositivos premium estão chegando no mercado com sistemas operacionais imaturos, cheios de função de IA que promete facilitar tudo, mas no final das contas, eles complicam o básico. Poxa, o que era pra ser intuitivo tá deixando tudo mais complicado. É um monte de menu, é permissão daqui, permissão dali, um monte de assistente mais atrapalhando do que ajudando, e sem contar que ainda fica mais difícil e mais caro. É aquilo, né? O paradoxo do hardware premium com o software instável. A gente paga por engenharia de ponta, mas depende de atualização pra ficar corrigindo bug, melhorar o reconhecimento de voz, ou só ativar os recursos que foram prometidos lá na época do lançamento. E ainda digo mais, existe um problema muito maior. Muitos desses dispositivos, eles dependem completamente da nuvem. Quantos produtos já perderam funções porque o servidor foi desligado? Quando a IA ela tá na nuvem, o seu produto, ele não é totalmente seu. Ele funciona enquanto for economicamente interessante para a empresa manter aquela infraestrutura ativa. Já parou para pensar nisso? Porque se não for, uma atualização pode transformar um dispositivo que é inteligente em apenas um hardware caro com funções limitadas. Sabe o que pode acabar acontecendo? Isso cria uma crise para quem analisa a tecnologia. Como é que a gente vai recomendar um produto que hoje parece promissor, mas amanhã ele pode ter metade das funções removidas? Se o diferencial é uma promessa de IA baseada em servidores externos, a análise vira quase que uma aposta. Presta atenção, inovação que depende da permanência de um modelo de negócio e não de solidez técnica é um risco embalado só em um design bonito. Consegue entender isso? Isso não é um discurso contra a tecnologia, mais uma vez, não me cancelem, longe disso. É muito importante deixar uma coisa clara, que a IA, ela não é um problema, eu sou a maior defensora da IA. Pelo contrário, ela tá realmente impulsionando algumas descobertas impressionantes da nossa geração. Na medicina, por exemplo, alguns modelos de IA, eles estão acelerando a descoberta de medicamentos, ajudando a entender estruturas complexas de proteínas, que levariam décadas e décadas pra gente mapear manualmente. Sobre o clima, tem muito sistema refinando modelos de previsão. Tá chegando o tempo que a previsão do tempo vai falar que vai chover e vai chover mesmo, tu vai ter que levar o teu guarda-chuva. Eles vão conseguir antecipar alguns eventos extremos com mais precisão do que hoje. E aí sim, isso é inovação de verdade. E não para por aí. Por exemplo, na indústria da energia, tem algoritmos otimizando redes elétricas, reduzindo o desperdício e melhorando muito a eficiência em larga escala. Nas pesquisas científicas também não fica para trás, estão analisando volumes gigantescos de dados que nenhum ser humano conseguiria processar sozinho. É aquilo, né? Esse tipo de avanço, ele não vira dancinha no TikTok, mas é o que muda de verdade. Olha só a diferença. Inovação mesmo, normalmente, tá nos bastidores. Ela não precisa de um palco, nem de keynote, com aquelas palminhazinhas ensaiadas. Ela resolve a parte difícil da nossa vida. O problema, mais uma vez, nunca foi a inteligência artificial. O problema é quando a gente usa algo muito poderoso para criar uma versão só mais cara daquilo que já existe. Aí complica a nossa vida, né? Bom, a IA definitivamente não é o vilão dessa história. Ela é uma ferramenta poderosa? É capaz de impulsionar descobertas?
Também. E de resolver problemas complexos? Com certeza. Ela só não pode virar adesivo, argumento de venda, mecanismo de retenção emocional, quando ela deixa de ser meio e passa a ser fim, sabe? A gente tá vendo produtos mais caros e mais dependentes. As empresas falando mais com o investidor do que com o usuário. Absurdo isso. A gente tá vendo fragilidade humana sendo transformada em modelo de negócio e ainda estão chamando isso de inovação. É tão revoltante, ou só eu que me sinto assim? Olha, talvez a pergunta não seja a IA tá matando a inovação, mas o que nós estamos chamando de inovação? Porque inovar de verdade não é parecer futurista, é você conseguir melhorar a vida das pessoas de uma forma concreta mesmo. E se a tecnologia ela não tá fazendo isso, talvez seja a hora de recalcular a rota antes que o marketing ele avance mais rápido do que o progresso real. E falando em inovação que realmente funciona, a nossa patrocinadora T2S Tecnologia é referência em inovação no desenvolvimento de software. Se você quer saber mais, acesse o site t2s.com.br e confira todas as soluções que eles oferecem. Bom, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, porque é muita coisa. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui pra gente o que você achou desse vídeo, qual é a sua opinião? Será que a IA tá mesmo atrapalhando a inovação? Como você se sente com relação a isso? E qual é o próximo tema que você quer ver a gente falando aqui no canal que a gente vai trazer para vocês. E lembrando também que a gente tem live aqui no YouTube toda quarta-feira, 2 horas da tarde, onde a gente fala sobre tudo o que aconteceu no mundo da tecnologia na última semana. E você pode estar lá para comentar junto com a gente. Eu vejo você na live quarta-feira.